No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Aníbal Bianchini da Rocha. Eu sou Aníbal Bianchini da Rocha, nasci na cidade de Santos, em 17 de outubro de 1928, fiz o curso de agronomia na Luiz de Queiroz, que é uma extensão da USP de São Paulo, terminei o curso de agronomia em 1950, sendo que em 49, ainda no terceiro ano da escola, eu vim comprar um pedacinho de terra na região de Capelinha, Nova Esperança hoje. E pela primeira vez que eu pisei nesse solo foi no mês de março de 1949. A cidade foi fundada praticamente em 47, 48, como Maringá, que foi fundado em 47, né? Nós temos aqui a planta da gleba da Patrimônio em Capelinha, de 1947. E eu vim para cá para comprar um pedacinho de terra e comprei, onde hoje é o município de Uniflor, gleba Vagalume, lote 84, 84A, com a área de 35 alqueires total. E ali, o ano seguinte, em 1950, eu iniciei o plantio de café. Senhor Aníbal, o senhor chegou a ouvir falar de Nova Esperança lá em Piracicaba mesmo? Olha, em Piracicaba, o pessoal falava muito de Maringá. De Nova Esperança, propriamente, Capelinha, não se ouvia falar. Falavam em Paranacite, que era um loteamento de um sírio, e ele fazia muita propaganda, mandou corretores pelo Brasil afora vendendo terrenos, então falavam de Paranacite. Isso aí também naquela época, né? Mas na Capelinha nós não ouvíamos assim propaganda, mesmo porque a companhia ela abriu a cidade de Capelinha, como podem ver aqui, mas para servir de apoio a todos aqueles compradores de terras que iam abrindo chácaras, sítios e fazendas. Nós temos aqui a gleba com as chácaras, com sítios, né? Então a cidade sempre servia de apoio. E eu fiquei conhecendo Capelinha porque em 1951, já formado, ainda não tendo emprego, eu tentei, junto com um amigo de Santos, criar um estabelecimento comercial em que ele faria a parte comercial e eu faria um escritório de agronomia. Isso foi um sonho, mas que não consegui realizar. Mas abrimos a casa em 1951, chamava-se Casa Santa Maria, onde hoje é o Bradesco, ali ao lado do Banco do Brasil. Era uma casinha de madeira. Eu morei lá em 51 e conheci alguns habitantes de Capelinha. Mas o senhor resolveu deixar São Paulo e vir para essa região por que motivo? Porque eu ouvia falar muito do norte do Paraná e minha ideia, justamente como tinha pouco capital, era comprar mais no sertão. A terra lá em Piracicaba já estava muito cara. Então eu vim para cá, comprei da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E aquele sistema que eles vendiam, no seu estão ao par, era 30% de entrada, 10% no primeiro ano,
20 e 20% no segundo, terceiro e quarto ano. Aliás, terceiro, quarto, era 30 de entrada, 10 no primeiro ano, 20 no segundo, 20 no terceiro e 20 no quarto. Por que 10 no segundo ano? Porque o pessoal dispunha de pouco dinheiro, ainda não tinha produção de café, então eles faziam a prestação mínima para aliviar um pouco o compromisso do comprador, e o juro é 7% ao ano e não havia inflação, era fixo. Então, eu vim para cá atraído pela fama já do norte do Paraná e passei por Capelinha, e vim para Capelinha, me estabeleci em Capelinha em 51 e lá eu conheci várias famílias, pessoas, por exemplo, o Dr. Arthur da Andréa Pinto, Dr. Álvaro da Andréa Pinto, eram médicos, tinha um hospital lá em Capelinha. Conheci o Dário, que era cirurgião dentista prático, Dário. Conheci o primo, acho que era primo o nome dele, tinha uma farmácia, a mãe era Dona Rosa, e ele atendia muito bem o pessoal, dentro das possibilidades. E assim nós tínhamos aquele grupo, outro que eu citei, o Levi Linhares também, que era comerciante. E o nome do agente da companhia, no momento eu não tenho, mas a companhia tinha um agente que morava na Praça Melo Palheta ali. Funcionário da própria companhia? Não, era agente, ele trabalhava como espécie de corretagem. Então ele tinha porcentagem sobre as vendas, mas não era funcionário. E fiquei o ano de 51 lá praticamente, mas... E essa adaptação foi fácil? Como? Essa adaptação foi fácil? A adaptação foi difícil. No começo era muito difícil a vida em Capelinha. Quais eram as maiores dificuldades? Olha, a dificuldade maior que nós tínhamos é justamente o fato da gente ser sozinho, não tínhamos uma casa de família estabelecida, né? A água também era difícil. A companhia, inicialmente, ela queria abrir a cidade ali onde é hoje a prefeitura, aquele alto. Mas não abriu a cidade ali por causa da profundidade do lençol freático. Os poços ali, a cisterna, davam 40 metros, 45 metros. E não é brincadeira tirar no sarilho água com 40, 45 metros. Então ela foi obrigada a fazer lá embaixo a cidade, onde a profundidade era máximo de 30 metros, 25, 30. E isso foi ruim porque começou uma erosão, aquela famosa erosão de Nova Esperança, né? Mas que foi controlada e hoje precisa contar a história quase que daquela parte. Deixa eu só voltar para a gente não perder muito o rumo da prova. O senhor é santista? Santista, paulista de Santos. Isso. E eu só queria entender, porque Santos é uma cidade portuária. Como é que o senhor se interessou por agronomia, de tal sorte que fosse para Piracicaba e depois se interiorizasse? Bom, a história começou pelo fato de eu ir fazer o curso de agronomia. Os meus pais não achavam esquisito, eu nascido em Santos, frente para o mar, minha mãe professora municipal de Santos, meu pai comerciante de secos e molhados, modesto, mas comerciante de secos e molhados, português. Ele era português? Português. E a sua mãe? E a minha mãe praticamente italiana. Bianchini. Ela era brasileira, mas a vovó veio grávida da Itália. Ela nasceu em Santos. E ela era professora. Então eles diziam, mas como? Meu pai dizia, eu não tenho nenhum sítio de banana aqui no litoral. O que é que te deu na cabeça de ir comprar terra e fazer... Primeiro fazer agronomia, depois ir para o norte do Paraná. Eu disse, olha, eu acho que é um pouco dos nossos ancestrais, porque tanto do lado de pai como de mãe, nós somos descendentes de camponeses na Europa. Então, lá na Itália, em Portugal, eu cheguei a conhecer tios meus que trabalhavam na roça, né? Nas terras, como eles chamam lá. Quando eu estive lá em 1936, fiquei 6 meses em Portugal, tinha 7 anos e meio. E me lembro bem a vida de camponeses que eles levavam. A vida dura, mas eu achava lindo aquilo. Então, eu sentia aquela atração pela terra. Não sentia atração pelo mar. Quando eu subia a serra e ia para Ribeirão Pires, São Paulo, eu me sentia outro. Mas não São Paulo de hoje, evidente, daquele tempo, né? Aí fui para Piracicaba, o pessoal dizia, bom, se você não se adaptar no curso de agronomia, volta aqui para Santos. Porque naquela época o importante era fazer curso de medicina ou direito, né? O filho que era menos dotado intelectualmente é que ia fazer agronomia ou ia tomar conta da fazenda, que não era o meu caso, de fazenda. Bom,
Fui para Piracicaba e lá eu me realizei. Gostei demais do curso, fiz amizades, inclusive conheci a minha mulher. Ficamos noivos em Piracicaba e ela me acompanhou até hoje, me acompanha. Ela estudava. Como? Ela estudava. Ela não, já era formada. Ela era formada normalista, professora. O nome da sua esposa? O nome dela? Aparecida Tereza Azevedo da Rocha. E ela morava em Piracicaba, nos conhecemos lá, casamos em Piracicaba, vamos fazer 50 anos de casados agora, dia 14 de fevereiro de 2002. E ela, como diz, vamos embora, vou com você até para o inferno. Então eu devo muito a ela, e eu sempre digo que deviam fazer uma homenagem a 3 pessoas e entidades. Primeiro, a mulher. Segundo, o Jeep. Terceiro, o avião DC-3. Que o avião descia até em Nova Esperança, era o avião da Real, se não me engano. Descia em Nova Esperança, descia em Paranavaí. Então, o avião teve o famoso DC-3, que é o pé de bode de avião, né? Fantástico. Ele fazia a linha de São Paulo para cá, e daqui até Nova Esperança, imagine, depois Paranavaí. E assim, seriam 3 monumentos, né? A mulher, ao Jeep e ao DC-3. E foi com o Jeep que o senhor veio para cá? Foi com o Jeep. Eu saí de Santos no dia 27 de fevereiro de 47, aliás, de 52, 27 de fevereiro de 52. E cheguei aqui no dia 29. Levei praticamente 3 dias de viagem para chegar aqui. De Jeep. E trabalhei 52. Já casaram. Eu vim para cá, nós casamos dia 14 de fevereiro e no dia 29 de fevereiro viemos para cá. Mas em 1949 o senhor já tinha passado por aqui? Em 49? Já tinha passado, mas como solteiro, né? E o senhor tinha vindo como em 49 para cá? Vim de avião de São Paulo até Londrina, acho que era a Aerovia, se não me engano. E depois de Londrina para cá, o escritório de vendas de terra me proporcionou condução para me levar até o lote. Foi aí que eu passei pela primeira vez em Capelinha. Então, o senhor esteve em 49, adquiriu o lote, retornou. Aí retornei para Piracicaba, terminar o curso. Mas nesse meio tempo, o senhor já começou a abrir o lote? Em 50, meu pai me fez um empréstimo e eu comecei a abrir. Havia um amigo nosso de Londrina que estava abrindo fazendas aqui na região de Atalaia, de Cruzeiro do Sul, e ele também pegou para abrir a minha. Se chamava seu Antônio Fava. E ele foi muito correto, abriu, construiu as casas, colocou as famílias de empreiteiros. Naquele tempo, o empreiteiro de formação de café era uma família que pegava por 4 anos para formar o café, ficava com a colheita do 4º ano, e no meio da rua de café plantava, no intercalo, plantava feijão, plantava milho, plantava arroz, produtos para sobreviver, subsistência. E recebia uma mesada a cada trimestre para uma complementação de uma ajuda de custo, né? Isso do proprietário da terra. Do proprietário. Então, a formação era relativamente barata, porque a gente entregava a cova feita, com a madeira, naquele tempo, não sei se lembram disso, o café era plantado em cova, de semente, e com a madeirinha para cobrir. Depois, à medida que ele ia crescendo, iam tirando a madeira. Então não era muda? Não, semente. Não se plantava de muda naquele tempo. Naquele tempo, a terra era rica de humus e o café saía que era uma beleza. E ele formava, e no 4º ano já dava a primeira produção, que era da família de empreiteira de formação. E assim eu empreitei, e aí e fiquei morando em Capelinha, e a minha ideia era tocar o escritório de agronomia lá em Capelinha, com esse meu colega que fazia parte comercial, Casa Santa Maria, ali ao lado do Banco do Brasil, e eu ia abrindo lá. O senhor comentou o nome dele, do seu sócio? Ele é Frederico Ditti. E ele ficou muito tempo na Esperança? Não, ele ficou, aí nós desistimos da casa comercial, porque bem em frente estabeleceu-se a casa Nonoso. Nonoso era, acho que de Arapongas. Nonose, né? É Nonose. Então eu vi que o Nonose tinha preços de venda que eram inferiores ao que nós pagávamos pelos produtos para vender lá. Era empresa de insumos agropecuários ou
Nós tínhamos insumos daquela época, evidente, e tínhamos também material de construção. Era vermelhão, era prego, enfim, ferramentas. Então era uma casa mista, mas não deu certo. A parte ainda depois do Nonose, né? E outros comerciantes fortes, eles desbancaram a gente. Aí então foi que eu voltei para Piracicaba e ele voltou para Santos. E lá em Piracicaba, então, é que visitando um ex-professor de horticultura, ele me falava: você tem tempo disponível? Eu digo: olha, o que eu quero é justamente preencher o meu tempo. Não, porque o Luiz Teixeira Mendes veio aqui, colega nosso, atrás de um agrônomo moço, para continuar o trabalho dele no Horto Florestal de Maringá. E foi aí que então eu disse: olha, isso aí calhou com a boca na botija. O que eu quero é um emprego. E me empreguei então na Horto, fui apresentado ao Dr. Luiz, fui entrevistado, passei na entrevista e fui admitido na companhia no dia 1º de março de 1952, trabalhando inicialmente no Horto Florestal com o Dr. Luiz Teixeira Mendes. O Dr. Luiz Teixeira Mendes, ele era funcionário da companhia? Não, o Dr. Luiz Teixeira Mendes era um amigo da companhia lá de São Paulo. Ele era um agrônomo ilustre. Ele acabava de se aposentar como chefe do Serviço Florestal na Secretaria da Agricultura de São Paulo. E ele, meio contraparente do nosso diretor, Dr. Herman Moraes Barros, ele, com muito entusiasmo, aceitou o convite para abrir aqui o Horto Florestal e começar a arborizar Maringá. E ele, então, abriu o Horto Florestal em outubro de 49, que hoje recebe, com muita justiça, o nome de Horto Florestal Luiz Teixeira Mendes. E a avenida de acesso também, o nome dele. E eu vim para cá em 52, quer dizer, ele veio em outubro de 49 e iniciou o horto na cabeceira Ele que escolheu o local, ali na cabeceira do córrego Borba Gato. E eu continuei aqui, vim para cá em 52, ele ainda viveu mais, que ele veio com 68 anos para cá, plantar peroba. Veja que mentalidade, né? Aí eu continuei, tive o privilégio de ser discípulo dele durante uns 3 anos. Depois a saúde dele já não permitiu mais, ele não pôde mais vir para cá. E eu continuei o trabalho dele. Foi a arborização de Maringá, arborização e ajardinamento de Maringá. Quer tomar um cafezinho agora ou espera? Espera. Então deixa eu retornar só um pouquinho que me fez uma pergunta. O senhor, como agrônomo, como o homem que fez os jardins de Maringá, como é que o senhor viu todo esse processo de desmatamento do norte do Paraná? E que o senhor tem, assim, como é que o senhor via na época o pensamento da companhia mesmo, propriamente dito? Bom, a companhia tinha, não sei se conhecem, no compromisso de venda e compra, havia uma cláusula que a companhia estipulava que devia permanecer 10% da área em mata. Mas, infelizmente, como não competia a companhia fiscalizar, naquela ocasião não havia órgão do governo que fiscalizasse, e muitos não observaram isso. Derrubaram até as nascentes, cabeceira d'água. Olha, até hoje a gente ainda vê uma desolação, a falta de cobertura florestal da região. Há até um fato interessante. Hoje, em Maringá, a parte urbana da cidade tem mais verde do que a parte rural. Bom, a companhia fez o que pôde na parte urbana. Ela criou o horto, arborizou. Hoje, Maringá está com 75 mil árvores nas vias públicas, uma área de 25 metros quadrados de verde por habitante. Tem 3 parques no centro da cidade, praticamente, né? O Parque do Ingá, o Bosque 2 e o Horto Florestal, num total de 137 hectares de mata virgem. Então, a parte rural ficou no contrato. Infelizmente, poucos observaram, não houve fiscalização, e eu acho que foi uma lástima. E não posso culpar a companhia, porque ela punha no mínimo 10%. Ora, se todos tivessem observado aquela cláusula, nós tínhamos 10% da área toda coberta de floresta. E quem podia deixar mais, deixava. Conforme também a topografia do terreno, às vezes muito quebrado, então deixava uma área que não era tão própria para a agricultura, né? Deixava com a cobertura florestal inicial. O que eu vejo hoje, eu posso dizer com certa tristeza, é que a região carece de cobertura florestal.
é preciso que o governo, através de viveiros, através de incentivos, principalmente incentivos, ele proporcione condições para que os proprietários vão reflorestando, principalmente cabeceira de água e aquelas matas ciliares que acompanham os córregos. Mas acredito que se não houver um trabalho muito bem feito de produção de mudas pelo governo, através do Emater e outras entidades, se não houver um incentivo fiscal, seria através de diminuição do imposto territorial rural e outros incentivos que o governo poderia criar, eu acho um pouco difícil que caminhe satisfatoriamente esse reflorestamento. Em últimos casos, eu apelaria até para plantar eucalipto. Que vale mais falar fanhoso, como diz o ditado, do que não ter nariz, né? Então a gente vai falar, olha, vem cá, amigo, planta peroba aqui, planta cedro, planta... A peroba daqui 100 anos, aquela... Agora, se disser, planta eucalipto daqui 5, 6 anos, ele já começa a tirar renda. E se ele cultivar por um processo de desbaste, ele vai tirar até, depois de 15, 20 anos, madeira para serraria. Então, é assim que eu vejo o problema que, infelizmente, aconteceu. Não posso culpar a companhia e também não posso culpar os produtores, porque quem comprava um lote de 5 alqueires, 10 alqueires, tinha que derrubar mesmo para plantar, mas pelo menos deixar 10%. E aí, faltou uma política... O que faltou foi um órgão do governo que fiscalizasse, né? Como hoje estão fiscalizando. Hoje já temos aqui o IAP, que é o Instituto Ambiental do Paraná, temos o IBAMA. Então, hoje, quem derruba uma árvore é notado, né? Isso aí não é assim fácil hoje fazer qualquer atentado à natureza. Voltando um pouquinho para a capelinha, os problemas, por exemplo, a erosão, teve alguma coisa a ver com essa... Pois tem. A derrubada foi feita indiscriminada e nos primeiros anos a terra era muito rica de matéria orgânica, mas com o passar dos anos foi caindo o teor de matéria orgânica e as terras aqui em grande área são arenosas, grande parte, elas então ficaram sujeitas à erosão. Não foi feito, também foi outra grande falha. E uma parte dessa que foi loteada, né? Parte de qual, viu? A parte que sofreu um loteamento maior. Loteamento maior. Deixa eu só contextualizar aqui. Há uma área, não sei se o senhor conhece, é chamada hoje Parque das Grevilhas. Ah, aquela área dentro da cidade. Que era, vamos dizer assim, o foco da erosão, aquele buracão. E conta-se que, numa determinada época, ainda em 52, né, teria sido feito um loteamento numa área de mata que a companhia tinha preservado, porque é nascente de um ribeirão chamado Ribeirão Caxangá. Então, alguns pioneiros nos colocaram essa posição. Olha, aqui, na cabeceira do Caxangá, que passa pela Avenida Brasil, ali, a cabeceira da Avenida Brasil, tinha uma mata que tinha sido deixada pela companhia, né? Exato. Por ser nascente. A exemplo do Parque do Engaque, por exemplo. Exato. E que, num dado momento, foi derrubada essa mata e loteado, e que isso teria provocado um acentuamento da sem dúvida, contribuiu para isso. Agora, eu não conheço, o homem que deveria dar essa informação já não vive mais, o Alfredo Niffler, porque ele que foi o gerente de vendas de tudo que é terreno, terra, etc. O meu setor foi o setor de fazendas. Então começamos a abrir fazendas de café, de gado, cereais, e agora cana-de-açúcar lá em Jussara, né? Tem a destilaria de álcool. A propriedade da companhia. Propriedade da companhia. Então, essa parte fundiária, infelizmente, eu não tenho dados. Mas esse loteamento eu não sei se foi a companhia que fez, quem foi. Histórico. Foi lamentável que derrubaram aquela área de mato ali. Hoje não é possível levantar na companhia arquivos que contem essa história. O arquivo vivo já se foi. É difícil. A memória viva já se foi. Nessa área foi. Infelizmente, eu não tenho dados para poder fornecer. O que eu posso dizer é que houve um prefeito que era fã da Grevilha, era médico até,
se não me engano, Severino. Severino. E ele vinha aqui a Maringá, ia ao Horto, e se entusiasmou com a grevilha. Até queriam criar o slogan Nova Esperança, a capital da grevilha. Chega. Ele arborizou com grevilha aquela saída que vai até a estrada oficial, né? Então o doutor Severino plantou muita grevilha lá. E esse buracão, acho que agora deve estar no bosque, né? Plantaram. Foi o jeito, né? Porque era o pessoal, tanto lá como em Paranavaí, o pessoal ia visitar para ver os cânions, o buracão de erosão, né? Impressionante. Paranavaí, então, era paz ainda. E assim, em resumo, foi a história de a minha passagem por Nova Esperança. Continuo passando lá ainda e já completei 50 anos que tenho propriedade naquela região. E temos vários amigos, conquistamos amizades no Banco do Brasil, pela maneira que fomos atendidos, né? E aqui em Maringá, nós colaboramos com a prefeitura no sentido de dar impulso a um serviço de arborização bem feito. A companhia procurou a maior autoridade que havia naquela ocasião, que era o Dr. Luiz Teixeira Mendes. Ele era um profundo conhecedor da nossa flora, tinha uma larga experiência de paisagismo em São Paulo, e com 68 anos ele veio para cá e transmitiu o que pôde. E ele abriu o Horto Florestal, trouxe muitas mudas de São Paulo, de Campinas, de Piracicaba, e assim ele foi dando as diretrizes, e o horto produzia muda, tínhamos um viveiro de espera, que era onde se formava a árvore, com 1,80 m a muda já vinha para a cidade, e plantada de preferência em meses que não tem R, maio, junho, julho e agosto. Por quê? Porque coincide com o período que a planta tem a menor atividade vegetativa. Então, ela está mais apta a sofrer o trauma da mudança do que quando ela está em plena vegetação, como no verão, né? Porque ela está bem aparada, até que se restabeleça, porque é um trauma, né? Tirar uma árvore de um lugar, 1,80 m, para levar para a praça, para a via pública. Então, nós, com todo cuidado, fazíamos um torrão, condicionávamos direitinho, mas ela tem que criar raízes, né? Para começar, então, a se firmar. E aí, o grande problema era o equilíbrio hídrico. Então, tínhamos que podar, plantávamos praticamente mudas podadas, só, sem folhas, e nesses meses que a natureza dorme praticamente. Ela demorava mais para brotar, mas quando brotava, já brotava com uma base radicular boa, né? E assim nós fomos arborizando Maringá. Hoje, Maringá tem uma arborização razoável, e com uma vantagem, que o período de florescimento é quase que se estende pelo ano todo. Então nós temos florada, agora, por exemplo, já estão os espatódias florescendo. Agora, daqui mais uns 60 dias, começam os ipês, ipê roxo, depois vem o ipê amarelo, o ipê branco. Em setembro, outubro, começam as cibipirunas, tipuanas, jacaranda, e termina o ano com os flamboyants. Este ano foi um espetáculo. A florada de ipê roxo este ano, em junho aqui, julho, e a florada de flamboyant foi um espetáculo. Como é que foram escolhidas por essas espécies? Porque as cidades vizinhas pegaram também essa moda, né? Ou não? De quê? De podar? Por exemplo, Nova Esperança tem Sibipiruna. A pergunta que eu faço tem Sibipiruna lá por causa de Maringá? Nós fornecemos muita, inclusive uma praça ali onde era o fórum, até foi o Horto que fez a praça ali. O fórum? Em Nova Esperança. Foi o Horto que fez aquela pracinha ali. E nós fornecemos mudas para os prefeitos, não só de Nova Esperança, como de Cianorte, de Moarama e de outras cidades fundadas pela companhia. Aquela praça da prefeitura também foram vocês que fizeram? Ali, não, aquela praça não. A da prefeitura hoje, não, aquela não fomos nós. Mas foi bem feita, viu? Foi um jardim bom. Nós fizemos uma pracinha, foi lá adiante, onde era o fórum, parece. Ali que foi feito. Ali também ajudamos aquela praça da igreja, com árvores. A companhia falava em plantar árvore, ela estava sempre às ordens, né? Então distribuímos muita muda de ipê roxo, sibipiruna, tipuana, palmeiras.
E assim, de acordo com o prefeito, e as grevilhas também, alguns prefeitos aproveitaram mais. Por exemplo, Cruzeiro do Sul, o Tortato, de saudosa memória, quando o prefeito lá em Cruzeiro do Sul, ele encheu de cibipiru na cidade. Tanto pode ver, Cruzeiro do Sul e Paranacite. Falei Cruzeiro do Sul, hoje está praticamente ligado. Mas o Tortato, quando prefeito de Paranacite, era um frequentador aqui do Horto e levou um felipode e plantou muda de cibipirunas, e a cidade de hoje tem uma razoável arborização. Eram vendidos ou distribuídos aqui? As mudas eram vendidas? As mudas eram daqui. Eram vendidas? Não, a companhia doava. Doutor Bianchini, vamos voltar aqui um pouquinho. Nos interessa saber sobre a companhia. Não sei se o senhor tem essas informações. Sim. Mas nós andamos pesquisando alguma coisa. De início, essa companhia chamava-se Companhia de Terras Norte do Paraná. E pelo que a gente pôde levantar, ela era uma subsidiária de uma empresa inglesa chamada Paraná Plantations Company. Exatamente. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho rememorar um pouquinho dessa história, para poder... Porque a companhia faz parte do desenvolvimento da nossa região, né? Então, sim, ela... Queria conhecer um pouquinho essa história. Pois é, a história foi a seguinte. No governo Arthur Bernardes, o presidente Bernardes se impressionava com a necessidade de desenvolver o país. E ele, então, conseguiu, com um grupo inglês, chefiado por Lord Lovat, que viesse aqui para ver a possibilidade de fazer qualquer investimento aqui. Porque esse grupo tinha investimentos no Sudão, na África, plantio de algodão. O grupo Lovat veio aqui e verificou que não dava para plantar algodão porque era mata virgem, a área que eles interessavam. Então, eles adquiriram do governo do Estado, terra devolutas, né? Terra devoluta é terra do Estado. Eles adquiriram uma área de 515 mil hectares, alqueires, ou seja, 1.236.000 hectares. Em que ano, doutor? Isso foi adquirido em 1925. E eles começaram a abrir as vendas nas margens do rio Tibagi, com o patrimônio Três Bocas, onde hoje é Londrina, em 1931, ali perto do Tibagi. Então, em 1931, eles iniciaram as vendas. Era a Companhia de Terras Norte do Paraná. Fundaram Londrina para 40 mil habitantes e depois foram seguindo na colonização Cambé, Rolândia, Arapongas, até chegar em Mandaguari em 1944, quando o grupo brasileiro comprou dos ingleses a Companhia de Terras. Isso tem a ver com a guerra na Europa? Tem a ver pelo seguinte: como a Inglaterra ficou massacrada com os bombardeios, a coroa britânica fez um apelo para que todo súdito, pessoa jurídica, pessoa física, que pudesse vender a sua propriedade no exterior, que não fosse do interesse estratégico da Grã-Bretanha, vendesse para poder ajudar a reconstrução da Grã-Bretanha. Em função da Segunda Guerra? Foi depois da Segunda Guerra. Em 1944, então, a companhia estava à venda e o grupo brasileiro, composto de Gastão Vidigal, que tinha fundado em 1938 o Banco Mercantil de São Paulo, e o Dr. Gastão Mesquita Filho, que era engenheiro, era o único acionista da Companhia de Terras Norte do Paraná, brasileiro. Então eles reuniram capital e compraram dos ingleses a Companhia de Terras Norte do Paraná. Isso até Mandaguari? Compraram toda a companhia. A companhia, naquela ocasião, ela estava em Mandaguari. Tanto que essa planta aqui está em Mandaguari. Exatamente. O serviço técnico era Mandaguari. Às vezes compraram toda a área, todos os 515 mil alqueires. Nessa ocasião, ainda havia para abrir praticamente Maringá e todas as cidades daqui até o Rio Paranapanema, a gleba aqui do Ivaí. O Ivaí são 100 mil alqueires, aquele quadrilátero do Ivaí, onde a cidade centra-se a norte, aquela área toda era tudo mata virgem. Então, quando os brasileiros compraram dos ingleses, em 44, havia ainda mais de 200 mil alqueires para vender. E eles continuaram as vendas seguindo aquele modelo inglês. E foi assim que eles, então, fundaram Maringá, que os ingleses tinham iniciado Maringá Velho. Era uma cidade para 20 mil habitantes. Era para ser lá no alto, Maringá Velho. E a companhia, o grupo brasileiro, quando comprou, parou as vendas. Tinham vendido lá
meia dúzia de quarteirões, pararam as vendas e refizeram o projeto da cidade. Em vez de 20 mil, projetaram para 1947 uma cidade de 200 mil habitantes. Então, quando o desenvolvimento começou mais para esta região, então os ingleses já não estavam mais. Os ingleses, ainda em 43, eles iniciaram o Maringá Velho. Em 44, o Grupo Brasileiro comprou, parou Maringá Velho. Vamos fazer uma nova planta. Os Maringá ingleses se retiraram nessa época. Não, eles continuaram, os ingleses. Muitos, o gerente continuou, Mr. Thomas, e aqueles topógrafos, chefe de escritório, Revensky, Strensky, e o senhor aqui, o Miguel Karakozoff, o senhor Alfredo Niffler, ele vinha do tempo dos ingleses. Então, praticamente, a equipe continuou, só que a chefia ficou com o brasileiro, que era o Dr. Gastão Mesquita Filho, superintendente. E o gerente era o Dr. Herman Moraes Barros. Então, eles pararam as vendas lá, refizeram e surgiu a cidade de Maringá, a nova Maringá, que englobou o Maringá Velho. Essa já foi obra dos brasileiros. Quando essas cidades surgiam, já existia assim, um plano assim, de desenvolvimento para aquela nova cidade, ou a companhia não participava disso? Não, ela... Isso. A questão política. Então, ela ia formando os mais ou menos cada 15 quilômetros, ela formava um patrimônio, chamado patrimônio. Era um núcleo urbano para apoio àqueles que compravam as chácaras, sítios, fazendas. Então, aquilo foi surgindo naturalmente e ela dava todo o apoio, ela financiava. Sim, a minha pergunta é no sentido assim, Maringá se tornou um grande polo e ao seu redor existem várias cidades menores, né? Existia um projeto para isso? Não, foi natural. É que a posição de Maringá naturalmente criou essa situação. É um polo regional. Aqui, Maringá hoje é centro de dezenas de municípios que gravitam aqui na economia, na parte cultural, religiosa, enfim, principalmente na parte agora cultural, com as universidades. Então, Maringá ficou centro, é um centro geoeconômico. Porque Mandaguari foi o início, né? Mandaguari faz parte daquele colar de cidades que a companhia criou ao longo da rodovia, né? Então ela foi uma estratégia para a criação dessas cidades? Não, a estratégia é a seguinte: como? Quer servir, senhor Cafézinho? A cada 15 quilômetros a companhia abria um patrimônio. Porque quem vinha aqui e comprava terra não tinha nada. Então, se ele não tivesse um patrimônio, um lugar para comprar seu arroz, feijão, farinha, ele não tinha condições de sobrevivência. Então, veja que plano inteligente. A cada 15 quilômetros, a companhia criou um patrimônio. Houve patrimônios que viraram grandes cidades. Maringá, Cianorte, Moarama, Arapongas. Mandaguari é anterior, a formação anterior a Maringá. Anterior a Maringá. Até porque... Só que não formou grande cidade, entende? A cidade maior aqui que formou, acho que foi Apucarana, né? A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Há quem diga que Mandaguari tinha sido escolhida pela companhia para ser esse polo. E que teria havido um desentendimento entre a companhia e a política local que afastou a companhia de Mandaguari. Estrategicamente, ela se voltou para Maringá. Aceito. Você não vai jantar? Não, depois eu vou. Hoje nós temos a posse aqui da Sociedade Rural de Maringá, mas não tem problema, a gente ainda pode ficar mais um pouquinho aqui. Tem compromisso? Temos a posse hoje do Dr. Neri. Depois eu quero prestigiar, quero ir até lá, mas a gente ainda pode dispor mais uns minutos aqui. Desculpa, eu pensei que o senhor sabia. É que coincidiu. Eu saiba, não existiu nenhum plano de desviar de Mandaguari para Maringá, o centro, o local de uma grande cidade. Então, o desenvolvimento se deu naturalmente. Foi natural. Da posição naturalmente. Mandaguari era o seguinte: como Maringá estava muito no início, então, vamos dizer, o canteiro de obras da colonização estava em Mandaguari. Lá estavam os engenheiros, topógrafos, gerentes de vendas, tudo em Mandaguari. E eles atendiam Maringá já no começo. Até que depois, então, já começaram a se estabelecer em Maringá a partir de 47, né? Os ingleses viveram em Nova Esperança ou estiveram por lá?
Quem, os ingleses? Isso. Não. O Mr. Thomas, ele foi gerente até 1949. Provavelmente ele deve ter passado lá em Capelinha, né? Como gerente da companhia. Mas os ingleses não chegaram a morar em Nova Esperança, então? Pessoas inglesas morando em Nova Esperança? Não tiveram. Aqui alguns moraram, alguns topógrafos. Mr. Diamond e outros moraram aqui, mas lá em Nova Esperança não. Uhum. Quantos funcionários chegou a ter a companhia, doutor? Olha, na parte só de colonização, bom, ela, assim com precisão é difícil de eu dizer, mas ela chegou a ter aqui mais ou menos uns quase que 1.000 empregados, entre a parte diretamente de funcionário, como também de pessoal que trabalhava no campo, né? Por exemplo, a parte rodoviária, ela era o verdadeiro DR, que era a companhia. Ela tinha moto-niveladora, ela conservava estrada, porque isso tudo não caiu do céu. Se deu certo é porque teve sustentação. A companhia mantinha o verdadeiro DR aqui. Então ela tinha turma, acampadas, conservando estrada, tinha moto-niveladora, tinha trator, naquele tempo. Então, somando todas as turmas de conservação de estrada, abertura e conservação de estrada, mais abertura e conservação de patrimônios, que estavam iniciando, mais os escritórios, pessoal de escritório, tudo, a população devia estar beirando mais ou menos umas 1.000 pessoas. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor qual que é o interesse da companhia além da colonização em si? Ela devia ter alguns interesses empresariais próprios dela, como instalação de fazendas. Aí foi o seguinte, como à medida que ela ia vendendo a terra, ela ia ficando sem terra, ela não queria encerrar as atividades aqui na região. Então ela foi reservando áreas para abertura de fazendas. Inicialmente, fazendas de café. Nós temos ali no município de Nova Esperança a Fazenda Pitanga. Fui eu que abri em 1953. Fazenda Uniflor. A Fazenda Ipiranga, lá no fim da Estrada Funda. A Fazenda Fartura, ali perto de Inajá. A Fazenda Paranapanema, na beira do rio, na Barranca. Então ela foi reservando áreas, principalmente na região do Ivaí, para abrir fazendas. Fazendas de café, fazendas de gado, e depois veio o programa de cereais, cana. Então ela continuou aqui, tanto é que hoje continua a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, mas praticamente ela já não tem mais nada, a não ser um pouco de terrenos urbanos em Cianorte e Umuarama. A companhia hoje não tem mais área nenhuma. No lado empresarial, olarias? Agora, na parte, justamente para apoio, a companhia fez tudo o que pôde. Para apoio para o indivíduo aqui ter condições de construir sua casa, seu salão comercial, ela dispunha de olaria, serraria e carpintaria e pedreira. Ela tinha pedreira aqui em Maringá, saindo para Astorga. Ali é a pedreira da companhia. Ela tinha carpintaria, ali perto de onde é hoje o Shopping Avenida, Shopper Center Avenida. Ela tinha uma carpintaria ali. Ela tinha a serraria, como eu disse, ali perto do Clube Hípico, da cooperativa de leite ali. Sim. Naquela saída ali, para Paranavaí, à esquerda, ela tinha ali serraria. Então ela tinha serraria, olaria. A olaria ela montou uma lá perto de Paissandu. E hoje ela ainda tem uma olaria ali na beira do rio Ivaí. E atendia toda essa região, inclusive... Naquela ocasião ela atendia todos. Então era muito fácil. A gente queria construir, vamos lá na companhia, compra tijolos, telhas, compra madeiramento, compra móveis, compra pedra. Ela tinha toda essa... Não como atividade em si, direto, de grande interesse, mas como apoio para a colonização. Só para a gente relembrar, os municípios da nossa micro-região que foram colonizados pela companhia, o senhor tem ideia? Mais ou menos tenho. Ali, começando aqui, perto de Nova Esperança. Municípios, o senhor podia repetir, municípios colonizados? Colonizados. Bom, nós temos ali o município de Uniflor, Atalaia, município de Cruzeiro do Sul, de Sumaré,
Aliás, hoje Sumaré não pertence a Paranapanema, mas é um patrimônio. Como eu disse, houve patrimônios que não evoluíram. Aquele patrimônio perto da cidade de Alto Paraná era... Como era? Maristela. Então ali tinha... Saindo daqui, indo para Nova Esperança, temos ali Guadiana, Iroí, hoje é Castelo Branco. Mandaguaçu? Mandaguaçu não foi da companhia. Não foi? Não. Mandaguaçu surgiu assim, era uma venda, chamava Cala a Boca lá, porque de vez em quando a boca ficava quente. Depois aquilo foi crescendo ao redor do armazém, porque era tanta gente que vinha para cá, né? E eles foram crescendo até que virou em Mandaguaçu. Passou pelo nome de Vila Moisés do Peão, Cidade Moisés do Peão, Guaíra, e depois passou ao último nome, Mandaguaçu. O patrimônio da companhia ali mesmo é Guadiana. Aquilo é da companhia, mas não deu cidade. O patrimônio Iroí, que deu cidade, deu Castelo Branco, uma cidadezinha. Depois teve o patrimônio Cruzeiro do Sul, o patrimônio Sumaré, o Maristela, patrimônio Inajá, lá para cima, patrimônio Paranapoema, que é aquele lado que vai para Santo Inácio, patrimônio Colorado, não acho que não, foi outra colonização, porque algumas colonizadoras vieram e também foram abrindo cidades, né? Paranacite não? Paranacite foi o caso. Não é da companhia também. Ali é Cruzeiro do Sul da companhia. Mas Paranacite cresceu e absorveu o Cruzeiro do Sul. Do lado, para quem vai lá do esquerdo da rodovia, temos Floraí. Floraí é da companhia. Depois tem São Jorge, Orizona. Todos são da companhia. Mas Paranacite não é, nem Alto Paraná. Podemos dizer que a companhia privilegiou o eixo Maringá-Cianorte-Moarama em relação ao eixo Nova Esperança-Paranaguá? Porque esse trecho, ele praticamente não... Ela fez o seguinte, aquele quadrilátero, é isso aqui, mas vamos dizer, 100 mil alqueires, do Rio Ivaí para lá, né? Ela resolveu pôr uma cidade no centro, chama Cianorte, que era o endereço telegráfico da companhia, o nome. Companhia Norte. Companhia Norte Paraná. Então ela ali criou a cidade de Cianorte. Na outra área, que já é além dos 515 mil alqueires, ela comprou 2 glebas, Cruzeiro Rio da Areia, com 35 mil alqueires, e também fez uma cidade no centro, chama-se Umuarama. Perfeito. Projeto da Companhia Melhoramento Norte do Paraná. Existia uma distância assim para fazer... Mais ou menos 100 quilômetros, uma cidade da outra. Né? Londrina, Maringá, praticamente 100 quilômetros. Maringá, da Cianorte, que ficou mais próximo um pouco, 70 e poucos quilômetros. Depois Cianorte, Umuarama, mais uns 70, 80 quilômetros. Esse projeto de polos a cada distância. Aí ela fez projetos para ser cidade grande. Né? Foi Cianorte e Umuarama. Umuarama, encostado em Cruzeiro do Oeste. A cidade velha foi Cruzeiro do Oeste, colonização do Estado. A companhia iniciou ali o Umuarama e o Umuarama. Então ela, não digo que privilegiou, mas ela concentrou mais nessa área, né? Que era a abertura natural, né? Você tem uma ideia da origem do nome Capelinha? Não sei, viu? Aliás, ouvi falar que parece que o doutor Herman, o doutor Gastão, quando vieram fazer uma inspeção, que eles entraram ali pelo rio Paranapanema e vieram em direção a Paranavaí, essa região onde é a Nova Esperança, e viram uma capelinha lá. E aí resolveram dar o nome de Capelinha. A razão que eu sei é essa história. Eles passaram por uma capelinha e o doutor Herman era muito sentimental. O nome é Capelinha. E lamentaram que mudou o nome. Eu também sou um dos que gostaria que fosse Capelinha. Mas tá bom. Fala isso. Por que a companhia coloca como data o lote de terras? Também não sei por que razão chamar data. Quando eu falava, você comprou uma data? Você comprou uma data? Como? Mas é um nome que até hoje não tive curiosidade de saber a origem do nome data. E não lote de terra. Não lote urbano, né? É uma data. Voltando um pouco para o lado sentimental da coisa, Capelinha para Nova Esperança.
O senhor acompanhou essa mudança e por que houve essa mudança? Não acompanhei. Foram, acho que, mais os políticos, né? Prefeito da região ali, ou, aliás, políticos da região, é que entenderam que devia ser mudado. Eles tinham mudado também aqui Mandaguaçu, né? Que era Vila Guaíra, aí passou a ser Mandaguaçu. E aqui ficou, então, Nova Esperança, foi, eu acho que, uma ideia de políticos da região. Também não sei com detalhe. Para fazer um fechamento, não sei se você tem mais alguma coisa, e para liberar o senhor, como o senhor vê hoje Nova Esperança, o senhor acompanha, está tendo um trabalho lá para diversificação, para criar alternativas hoje econômicas em Nova Esperança. Como o senhor vê essa... Sim, Como o senhor vê hoje Nova Esperança, o senhor hoje não está mais? Eu vejo o seguinte, Nova Esperança nunca chegou a ficar naquele ponto que a gente disse, aquilo é uma cidade morta. Nunca. O café passou, Nova Esperança ficou. Mas por quê? Graças à estrutura fundiária da pequena e média propriedade, ela diversificou. Ali então foi formando um polozinho de frango, ovos, bicho da seda, e um pouquinho de café, café adensado, a pecuária de leite. Eu conheço bem porque eu acompanhei essa fase toda, do café até hoje. Então, aquilo dá movimento. E também a política do Banco do Brasil, que tem fomentado bastante. E agora, no outro dia estando lá no banco, eu vi que aumentou o movimento do banco. E isso tem uma explicação. O pessoal começou a fazer lavoura com esses incentivos, né, de crédito, mais barato e tudo mais. Então estão tomando pasto e plantando soja, né? A minha estrada mesmo ali do Uniflor até a Santa Júlia são 10 quilômetros. Hoje tem lá 2 ou 3 plantiozinhos de café, algum plantio de mandioca. Mandioca também é outro produto que entrou lá na região. Tem alguma coisa de bicho da seda, e soja. E alguns estão entrando. Meu vizinho mesmo aqui de També comprou lá uma área, já aumentou 2 vezes a área, e está com uma bela plantação de soja. Então, a Nova Esperança não parou por causa eu atribuo em grande parte, a estrutura fundiária da pequena e média propriedade proporcionou, naturalmente com o trabalho aí das entidades do governo, Secretaria da Agricultura, entidade de crédito como o Banco do Brasil, para fomentar ali frangos, ovos, bicho da seda, e com isso mantém o movimento. Ela não acabou. É até sempre movimentada a Nova Esperança. Quando eu vou lá, eu digo, puxa vida, aqui é um tal de carro, de veículo para lá, para cá. Mas isso por quê? Porque ela ficou como um centro secundário, mas ela é centro daquela região toda, ali de Floraí, de Atalaia, Uniflor, Cruzeiro do Sul. Então, pessoal, até mesmo Colorado também, apesar de ser uma cidade maior, mas também tem intercâmbio, né? E a cana, que eu não citei, os Meneghetti eles compraram aquela usina São José, lá em Paranacite, e eles aumentaram a área de cana, e uma parte da estrada que vai para a minha fazendinha, toda ela é de cana já. Então ali diversificou, né? Cana, bicho da seda, frango, ovos, mandioca e café, pecuária de leite. Tem 7, 8 atividades. E a terra valorizou. Ali, o alqueire, há pouco tempo atrás, era 3,5, 4, né? Agora está 7, 8 e até 9 mil o alqueire. E gente de fora está investindo lá. Esse meu vizinho mesmo é de També, porque ele aqui, para comprar o alqueire, precisa 800 a 1.000 sacos de soja. Lá, com 400 sacos, ele comprou. E está indo muito bem lá. Vocês desculpem, viu? Eu estive para telefonar, para adiar, mas eu digo, mas é judiação, né? Deixa. Então, o meu filho foi lá, está me representando, e eu depois vou dar um abraço lá no Neri, na Sociedade Rural. Só para encerrar, pois não. Eu gostaria que nós encerramos todas as nossas entrevistas pedindo assim, esse trabalho, a gente pretende que daqui a 50 anos você esteja tendo uma serventia na história da nossa região. Sem dúvida. Eu queria que o senhor encerrasse deixando uma mensagem qualquer, imaginando que essa fita vai ser vista daqui a 50 anos. Pois olha, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos vocês por esse trabalho tão importante na vida da cidade, na vida da sociedade.
Eu já sempre ouvi falar que sociedade que não tem história não tem futuro. Se você não tem passado, não cultiva o passado, você não está criando futuro. Então, essa preocupação com o passado, principalmente nós que moramos numa zona relativamente nova ainda, porque 50 anos não é nada na vida de uma cidade, né? Como Maringá já está com mais de 50 anos um pouco. Mas nós precisamos cultivar o passado. E vocês estão fazendo um trabalho da maior importância. Estão constituindo um acervo de informações, de todo tipo de detalhes, de fotos, etc., sobre a história da região, que as gerações futuras terão à disposição, e isso terá um grande valor, porque povo que não conhece, não se interessa pelo passado, também não prepara muito bem o futuro. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E no mais, peço desculpa de não ter mais dados, né? Mas eu acho que alguma coisinha deu para projetar. Foi ótimo. E aqui, dos senhores. Ok, muito agradecido.